Hoje não sou eu que trarei a mensagem, nem o Kleber, mas sim a pastora Sandra. Ela escreveu bastante coisa, é uma pregação maravilhosa. Se você não sabe, a pastora Sandra é a qual pregou o Evangelho e eu aceitei Jesus, então a mensagem dela já me impacta desde basicamente do meu nascimento. E é uma alegria estar hoje podendo ouvi-la em nosso meio como uma voz de sabedoria e como uma ferramenta nas mãos de Deus. Então eu queria convidar você a estender suas mãos para cá, nós iremos orar por ela. Senhor, nós primeiramente agradecemos pela sua doce e poderosa presença nesse culto. Obrigado porque o Senhor tem quebrantado corações e alinhado propósitos. Nós oramos nesse instante pela pastora Sandra. Nós sabemos que o Senhor separou essa data, esse culto, para que possa falar uma mensagem aos nossos corações através da vida dela. Por isso nós oramos para que o Senhor a use de forma sobrenatural nessa noite e que ela possa realmente ser uma ferramenta nas tuas mãos, Deus, nos modificando, nos instruindo e trazendo a nós mais sabedoria sobre quem tu és e sobre a sua palavra. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Liga o microfone. Não. Daqui liga. Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? E durante o louvor, eu estava pensando como Deus é bom, como Ele é maravilhoso e como Ele é cheio de brilho, Ele brilha nas nossas vidas. E eu me lembrei, de uma época muito distante, em que nós demos carona para um missionário lá em São Domingos, no oeste de Santa Catarina. E ele entrou na nossa Brasília, abordou naquela época. E uma pessoa bem simples, uma pessoa que mal sabia falar o português, mas ela encheu aquele carro com o amor do nosso Senhor Jesus e com a presença dele. E ali já começou a história da nossa família com Jesus. Olha que coisa tremenda, O Senhor, Ele usa as pessoas e eu louvo a Deus pela vida desses missionários, tão simples, irmãos, às vezes sem dinheiro até para pagar uma passagem, mas que dedicam a sua vida por amor ao Senhor. E Ele, falou de Jesus, nós estamos aqui, irmãos. Amém? Então, que a paz do nosso Senhor sempre venha encher os nossos corações, a nossa vida, a nossa comunidade, porque Ele é bom e grandes coisas Ele quer fazer conosco, amados. Então, como é bom a gente se reunir para adorar esse Deus. Como é bom a gente se reunir para louvá-lo, para orar e para escutar a sua mensagem, que é sempre uma mensagem, amor, de esperança. Queridos? De amor e de esperança. E nós estamos pregando a Mosaico uma série de mensagens apresentadas no Evangelho de João sobre o encontro de Jesus com pessoas. Jesus, amados, ele sempre estava com pessoas. Ou ele estava com uma multidão de pessoas, ou ele estava com o grupo dos apóstolos, ou ele estava com o seu grupo mais íntimo, ou ele estava com pessoas, que ele se propunha a encontrar, no caso a mulher samaritana, ou ele estava em ceias com pecadores, ou ele estava orando, irmãos. Então a gente vê que oração é um encontro, pregação é um encontro, a nossa aula de teologia é um encontro, louvor é um encontro, o nosso quarto com Ele é um encontro.
E João, irmãos, ele vai apresentar para nós um retrato inigualável do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele queria que os seus leitores, que as comunidades que fossem ler a sua mensagem, compreendessem que Jesus era Deus, de uma forma que elas pudessem confiar em Jesus para a vida eterna, irmãos, para a salvação. Então esse evangelho, o evangelho de João, ele vai nos mostrar que Deus se revelou em seu Filho como a única, amados, absoluta resposta às necessidades mais profundas de uma humanidade caída, irmãos. Que éramos nós, né? Porque nós, quando nós não tínhamos Jesus, né? Nós não éramos ninguém, irmãos. Hoje nós somos alguém graças a esse Deus. Então, Jesus, ele veio no momento assim exato da história para nos salvar. A gente observa nas Escrituras que Deus, ele prepara um povo, ele prepara sacerdotes, ele prepara profetas, ele ensina o povo, ele muitas vezes castiga o povo, ele abençoa o povo, mas ele estava já preparando um local onde o nosso Deus, ele iria nascer. E ele preparou até, vamos dizer assim, ele planejou que Jesus ele viesse, né? Numa época em que os romanos estavam dominando o mundo. Então havia paz, havia uma língua, havia tudo preparado, tudo bonito para que Jesus viesse, irmãos. E Jesus também ele vai retornar, irmãos, no momento oportuno, para nos levar e para julgar o mundo. Então, quer o homem queira, quer a humanidade queira ou não, ele vai ter um encontro, essa humanidade vai ter um encontro com Jesus. Ou para ir para o reino de Deus, ou para ir para o reino das trevas, quer queira ou não. João, ele também, irmãos, leiam o Evangelho de João. Não tem como não ler o Evangelho de João e não entender quem é Jesus. João, ele vai destacar 7 afirmações que identificam Cristo como Deus. Então, a primeira, eu sou o pão da vida. Quando Jesus, ele diz, eu sou, os judeus, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando, irmãos. Porque uma vez Moisés perguntou, mas como é que é o teu nome, Senhor? Diga para o povo que eu sou o que sou, eu sou. Então, quando Jesus ele fala, eu sou o pão da vida, ele está dizendo que eu sou Deus, ele está dizendo que nós jamais teremos fome, que nós seremos saciados, irmãos. Outra afirmação é, eu sou a luz do mundo, significa que nós jamais andaremos em trevas, porque nós estaremos com a luz. Jesus também diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a única entrada para o reino dos céus, para nós termos acesso a Deus. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, podem dar errado, e até dão. Muitas coisas nós somos falhos. Às vezes nós somos falhos como marido, como esposa, como filhos, como amigos, como empregados. Muitas vezes nós somos falhos, mas a única coisa na nossa vida que nós não podemos falhar é ter esse Jesus maravilhoso, porque ele é o único em que nós vamos ter acesso ao Pai. Isso não pode falhar nas nossas vidas. Então, Jesus é a porta das ovelhas. Os judeus sabiam exatamente o que significava isso. Os judeus sabiam quando ele afirma também, eu sou o bom pastor. Os judeus sabiam exatamente o que era um bom pastor.
porque eles tinham atividades deles mais eram agrícolas e pecuárias, e eles sabiam o que era um pastor. Um pastor ouvia, as ovelhas ouviam a voz do pastor. As ovelhas nunca eram enganadas por pastores estranhos, por pessoas estranhas. Então, quando ele afirma, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que ele é a nossa proteção. Quando Jesus, também uma das outras afirmações de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, significa, irmãos, que nós, mesmo que a gente morra, a gente vai viver eternamente. E outra afirmação de João é que fala que Jesus diz, eu sou a videira, e nós somos enxertados nela, e quem é enxertado em Jesus, ele produz frutos, e frutos bons, irmãos. Então nós temos 7 declarações em que João diz que Jesus é o Cristo. Em Jesus, a luz brilha e vai revelar as trevas nas quais uma vez nós vivemos, porque nós vivíamos em trevas. Em Jesus nós somos capazes de discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é falsidade. E esse evangelho de João, ele nos convida a crermos no seu Filho, em Deus. E é bem interessante, irmãos, porque Deus prepara tudo e preparou tudo. Deus, ele enviou quantos profetas dizendo que Jesus viria? Onde ele nasceria? Ele fala da virgem, ele fala do local de nascimento de Jesus, ele fala de tantas coisas. E Jesus passou e muitos não creram. Ai, se nós tivéssemos aquela oportunidade, né, irmãos, de poder ver os ensinamentos de Jesus. Ah, se nós tivéssemos, mas muitos ignoraram, né, o nosso Senhor Jesus Cristo e desprezaram a sua vinda. Então, quando nós cremos de fato a luz, a vida, a verdade, o amor e todos os maiores dons, eles se tornam nossos. E isso é privilégio da igreja. A igreja de Cristo tem o privilégio de ter os dons, irmãos. E é privilégio de quem teve o encontro. E João, ele começa o seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 1, e ele diz, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele está dizendo, no princípio, Jesus já existia. A palavra, o Logos, estava com Deus e a palavra era Deus. Olha a revelação do evangelho de João para o povo daquela época e para nós. Ele está dizendo que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Aquele que é a palavra possui a vida e a vida trouxe luz para todos. Jesus trouxe luz para todos. E a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca mais conseguiu apagá-la. Jesus, ele brilha e ninguém apaga. Jesus, ele vai derrotar a escuridão e vai derrotar as trevas. Jesus, ele nos mostra que a luz do nosso Senhor, ele veio brilhar no mundo. E para que Jesus venha brilhar sobre a nossa vida, nós precisamos de um encontro com Ele. E eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Vocês já tiveram um encontro com Jesus, irmãos? É a pergunta que eu faço. Ou vocês não tiveram ainda um encontro com Jesus? Uma vez eu li um autor que ele dizia, né? Nem tudo que está numa garagem é carro. Numa garagem tem bicicleta, na minha tem vasos, tem flores. E nem todos que estão na igreja são de fato cristãos. Então nós temos que acelerar os nossos passos e ir para esse encontro. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Ainda dá tempo, nós temos que encontrar Jesus. E nós temos que brilhar, porque se nós somos dele, nós brilhamos. Eu tenho vários exemplos de pessoas que mostraram essa luz de Cristo na minha vida, várias.
como aquele missionário, que eu nem sei o nome, anônimo, né? E muitas pessoas aqui na igreja, na minha comunidade, nas escolas onde eu trabalhei, várias pessoas, elas mostraram esse brilho de Jesus. E aqui na igreja eu até vou colocar esse exemplo, né? Embora talvez essa pessoa nem queira que eu coloque, né? Mas uma pessoa que brilha, gente, vários, tá? Mas só vou dar um exemplozinho, porque eu tenho muito contato. Uma pessoa que brilha muito, muito, esse Jesus. Nós temos a nossa amiga Késia. Nós, quando começamos a fazer os almoços aqui na igreja, irmãos, era tão cansativo. Olha, eu estava tão cansada, sozinha, cansada. Acordava 5 horas da manhã, amo cozinhar, mas eu amo cozinhar pouquinho, irmãos. Aí quando tinha que cozinhar 1 tonelada, eu dizia para o Dudu, por favor, Dudu, a mãe está muito cansada. E aí apareceu a Késia. Irmãos, no último almoço, nós estávamos fazendo carreteiro, irmãos. Aí eu vejo o brilho de Jesus. E é a coisa mais linda, irmãos, é nós convivemos com pessoas que mostram esse brilho. E aí ela foi experimentar o carreteiro, ela batia palma, ela fazia tudo com excelência, ela traz os produtos, os melhores, é tudo com excelência para vocês, para a Igreja de Cristo. Gente, é uma coisa maravilhosa nós convivermos com pessoas que possuem o brilho de Jesus. Aí vocês podem perguntar, mas a Késia não tem nenhum defeito? Vai lá, mora 1 semaninha na casa dela, com ela que vocês vão ver. Vão lá. Mas eu quero dizer assim, esse brilho, sabe, irmãos? Aí ela trabalha num serviço puxado a semana toda, chega no almoço, ela vem, já começa a trabalhar já no sábado, aí no domingo a gente trabalha, depois do almoço, sabe para onde que ela vai? Aqui para a salinha das crianças para limpar, irmãos, com amor. E assim eu falo também de todos aqui na igreja, eu não posso ser injusta, né? Quando nós chegamos para fazer o almoço, o louvor já tinha terminado de ensaiar. Olha, gente, às vezes eles vêm, eles limpam o banheiro, eles limpam as coisas, então são pessoas, né? Nós temos uma comunidade que realmente tem o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Um outro exemplo assim que eu gosto, que marcou a minha vida e marcou mesmo, foi uma vizinha minha. Então, há 20 anos, a gente só conversava assim, no mercado, na rua, na frente da minha casa, muito rápido, mas tudo que a gente conversava, ela mostrava o cheiro do Senhor. Gente, todas as palavras, tudo, naqueles momentos muito rápidos, ela mostrava o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me aposentei, aí eu vou mais na casa dela, eu planto alface, eu levo chicória, eu levo tomate, às vezes eu levo as coisas que eu tenho lá em casa só para ficar com ela um pouquinho, porque é muito bom a gente ficar com pessoas que vivem Jesus, que respiram Jesus, irmãos. E ela me contou, né? Sandra, minha vida não foi fácil. Eu, pensei que seria, né? Porque ela está sempre sorrindo, na rua, sempre falando de Jesus, sempre feliz. Ela disse que o marido dela tinha amante e ela apanhava do marido dela. Eu disse, mas como que tu ficou com esse homem tanto tempo? O Senhor tinha um propósito na vida dele. Ele faleceu e ele aceitou Jesus, irmãos. E aí eu digo para vocês assim, eu nunca vi ela na rua reclamando, xingando, eu nunca vi. Nós temos que aprender com essas pessoas, irmãos. Nós temos que aprender com essas pessoas que brilham. E é interessante que na igreja onde ela está, parece que tem 2 mulheres, né? Uma igreja bem grande aqui em Joinville, tem 2 mulheres que dirigem igrejas, a maioria, o resto tudo são homens. Ela é uma das que dirige igreja. Olha só, queridos, Jesus honra o joelho no chão. Jesus honra as pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Amém? A verdade, amados, é quando nós
nos encontramos de fato com Jesus, algo muda na nossa existência, porque nós ficamos parecidos com Ele. Quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais amáveis, mais carinhosos, mais misericordiosos, mais tolerantes, menos arrogantes e menos egoístas nós seremos. E quanto mais longe nós estivermos de Jesus, aí nós vamos pecar mais, aí nós vamos amar menos, aí nós vamos ser mais arrogantes e mais egoístas. Então nós temos que estar junto com Jesus. Nós temos que ter esse encontro. E quanto mais perto de Jesus nós estivermos, amados, menos nós vamos pecar. Eu sempre falo para o meu filho, sempre quando eu peco em palavras, ou em pensamentos, ou em alguma coisa, é quando eu estou distante da palavra. Aí eu já percebo, poxa, eu tenho que retornar. Eu tenho que ver a palavra. Porque a palavra ela vai mostrar quem eu sou. A palavra vai mostrar quem Jesus é. Então nós temos que ficar perto de Jesus, né? E quando nós estamos perto de Jesus, queridos, nós temos esperança. E a esperança é uma esperança celestial, sim, porque nós queremos estar com Ele naquele dia, mas também nós vamos ter esperanças terrestres. Nós vivemos aqui. Nós ainda estamos aqui, e quantas coisas, quantos projetos, quantas coisas nós queremos fazer, nós temos que ter essa esperança de vivermos bem aqui, embora nós tenhamos aflição, foi lido hoje, né? Embora nós tenhamos dificuldades, mas nós temos que ter as nossas esperanças aqui na terra, amém? E eu vou dar um outro exemplo agora, antes de nós passarmos para a leitura da palavra, que é sobre uma oração, uma mulher que teve um encontro com Jesus. É a oração de uma prostituta. Esse texto eu tirei de um livro de mais de 400 páginas do Philip Yancey sobre oração. Quero ler esse livro novamente, que já faz tempo que eu li, quero ver como é que eu vou ler agora esse livro, né? Com que olhos eu vou ler esse livro novamente. E ele fez uma coletânea de testemunhos de pessoas sobre oração. Os meus alunos da teologia já sabem sobre essa história. Vão ouvir mais um pouquinho, não tem problema, né? Então, esse texto ele vai contar sobre uma mãe que coloca a sua criança para a prostituição. Ela leva a sua criança para ser prostituta. E a mãe diz assim: você vai ganhar muito mais que eu, porque os homens pagam muito mais para crianças do que para adultos. É forte. E ela tem uma infância do qual ela é prostituta, ela é adolescente prostituta, ela é uma mocinha prostituta e ela é uma adulta prostituta. Olha que coisa terrível, né? E dessa prostituição ela teve 2 filhos, que a mãe dela simplesmente disse assim: eu vou arrancar os teus filhos de você porque você é suja demais. E realmente ela se sentia suja demais. Ela vivia no alcoolismo, na cocaína e na prostituição. E houve uma época na vida dela em que ela não fez uma coisa que era para ela fazer. Aí a pessoa pegou um taco de beisebol e jogou na cabeça dela. Rachou o crânio, irmãos. E ela ficou na UTI. Quando ela acordou, ela teve um encontro com o Senhor. Ela disse: Deus, eu não quero mais viver assim. Por favor, me recolhe ou muda a minha vida. E ela adormeceu. E quando ela acordou, irmão, quando ela dormiu, ela teve um sonho. E no sonho dizia assim: procure o centro Raabe. E no outro dia ela falou para a enfermeira: tu conhece? A enfermeira disse: não conheço, mas vamos procurar na lista telefônica. E procuraram, havia esse centro Raabe de fato. E ela falou, a enfermeira ligou, e a diretora desse centro que atendeu, ela disse: quando ela receber alta, eu vou aí buscar. Quando ela recebeu alta, a diretora desse centro levou ela
para a casa dela. Às vezes, irmãos, quando nós amamos Jesus, nós fazemos umas loucuras, né? Não é, Eduardo? Nós colocamos na nossa casa 2 moradores de rua, né? 2 vezes, né? Mas o Senhor, Ele cuidou de nós. E essa mulher, ela levou uma prostituta para dentro da casa dela. E essa prostituta, né, ela dizia, eu tinha lençol na minha cama. Eu tinha uma roupa cheirosa, tinha flores. E depois que ela sarou, ela foi encaminhada para o centro Raabe. Ela conseguiu uma profissão, ela saiu da prostituição e ela pôde cuidar dos filhos por causa de um encontro. Irmãos, não tem quem não tenha um encontro com o Senhor e não haja transformação. Não haja. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E pensando nisso, pensando nesses exemplos, né? Nós vamos abrir agora o Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Só João relata essa história, né? E essa história, ela não se apresenta nos manuscritos mais antigos, mas ela foi aceita, né? Para fazer parte do Evangelho de João. Então, João, capítulo 8, versículo 1. O título dessa pregação é Uma mulher é pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, outra vez estava no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Aqui nós temos um encontro de Jesus com uma mulher pecadora, né? Uma mulher que foi pega no ato, né, de adultério. Então, o título da nossa pregação de hoje é o encontro com Jesus. Ele toca os intocáveis. Ele toca os perdidos, amados, são perdidos só para o mundo, que o Senhor acha cada um, tá bom? Ele acha cada um. Com Jesus, ele acha todo mundo, né? Essa história, ela está inserida num lugar onde há preconceito racial e cultural, né? Não muito diferente dos nossos dias atuais. Jesus, através dos encontros, ele rompe com todas as barreiras. Apesar das críticas que ele recebia dos líderes judaicos, Jesus se dedicava aos excluídos da sociedade. Vocês sabem por quê, irmãos? Vocês sabem por que Jesus se dedicava aos excluídos da sociedade? Porque eles tinham fome e sede.
Vocês sabem por que Jesus se dedicava aos excluídos da sociedade? Porque eles buscavam a luz no mundo de trevas. Vocês sabem por que Jesus ele se dedicava aos excluídos da sociedade? Porque eles buscavam a porta, porque eles buscavam um bom pastor, porque eles buscavam o caminho, a verdade e a vida, porque eles buscavam a videira verdadeira. E Jesus sabia disso. E a vida de Jesus era permeada por encontros. Ele, no seu ministério, né, ele vai encontrar pecadores, pecadores que são doentes, são pobres, são ricos, são lunáticos, são endemoniados, leprosos, corruptos, adúlteros, marginalizados. E quer ensinando, quer curando, quer perdoando, ali ele se encontrava com pessoas com a sua principal mensagem, que era a mensagem que chega até nós, a mensagem de salvação. E para ele salvar as pessoas, ele usava ferramentas que nas suas mãos eram importantes, que nas suas mãos eram gigantes, que era o perdão, que era o amor, que era a graça e que era a misericórdia. Amém, irmãos? Então, essas pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas tiveram o privilégio de se encontrar cara a cara. Irmãos, quando eu leio assim os evangelhos, sabe? Aí eu vejo lá, poxa, um leproso, miserável, né, excluído, ninguém queria saber, teve encontro com Jesus. Aí eu olho a adúltera, né, que eles queriam matar a adúltera, ela teve um encontro, ela viu Jesus, irmãos. Eles viram Jesus. E aí eu fico pensando, poxa vida, né, eu queria tanto, de repente, ter esse momento, estar lá, ver ele pregando o Sermão do Monte, fazendo a multiplicação dos pães. Como eu gostaria de estar lá, mas aí Jesus chega assim, né? Ele atravessa a barreira do tempo e ele diz para nós: felizes os que não viram, mas creram. Ele ainda chama a gente de bem-aventurados, irmãos. Ele nunca deixa ninguém de lado, né? Ele é tremendo. Então, nós vamos ver, né, esses encontros, e já vamos chegar na mulher adúltera, mas, olha bem, né, nós vemos ali um profeta Simeão. Simeão, quando vê Jesus ainda criança, ele vai dizer para Deus: agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, vi a tua salvação. Olha que encontro maravilhoso. E o Diana, irmãos, uma mulher viúva, ela servia no templo o tempo todo, ela estava orando em jejum. A palavra de Deus diz que ela estava o tempo todo orando. E ela vê a criança que foi a salvação de Jerusalém. Foi a salvação das nossas vidas. Adorando, orando o tempo todo. Nós temos que aprender com eles, sabe? Nós temos que aprender com eles. Então, e pessoas vão ao encontro com Jesus, João Batista, Nicodemos, a mulher samaritana, o paralítico, os discípulos, e nós também, né? E a vida, irmãos, ela é muito breve para nós perdermos tempo. Tiago, ele vai falar que a vida é como névoa, ela aparece de manhã e daqui a pouco ela se acaba. Então nós não podemos perder tempo no sentido de tirarmos Jesus das nossas vidas, do nosso dia a dia, irmãos. E no texto de João havia uma mulher que estava perdendo tempo com o pecado. Jesus apareceu no templo, Jesus estava lá ensinando e ela estava lá pecando. Pecando. E Jesus ensinando, Jesus curando e ela perdendo o tempo dela, precioso, né? Lá pecando. Mesmo que involuntariamente, isso que eu acho tremendo, tá, irmãos? Foi involuntariamente. A adúltera se encontra com Jesus. Não foi um encontro em que ela quis. Foi um encontro involuntário. E foi precioso. E esse encontro mudou a vida dela.
Se o nosso encontro com Jesus não mudar a nossa vida, tem alguma coisa errada com a gente, irmãos. Se nós não começarmos, né, nesse mundo aí do relativismo, que eu leio o que eu quero, que eu faço o que eu quero, que eu interpreto como eu quero, se nós não começarmos a respirar, a exalar e a brilhar como Cristo brilhou, tem alguma coisa que está estranho aí. Nós temos que começar a mudar. Nós temos que mudar na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Nós temos que mudar, irmãos. Vamos ao contexto, né, desse episódio. Os judeus eram conhecidos como o povo de Deus e que seguiam a lei do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver várias leis do Antigo Testamento que os judeus seguiam, né? Os rituais de circuncisão, a guarda dos sábados, a festa, sacrifício de animais e etc. Né? Eles seguiam a lei muitas vezes de uma maneira bem mecânica, deixando questões bem humanas como perdão, compreensão e amor de lado. Tão mecânica que pegaram a mulher de qualquer jeito e levaram ela diante de uma multidão. Vamos ver como é que estava Jerusalém nessa hora. Jerusalém estava fervilhando de pessoas. Por quê? Porque o texto vai dizer que Jerusalém estava em festa. Era a festa dos tabernáculos, a festa, né, das colheitas, ou a festa das cabanas. Então, essa festa existe até hoje, tá, irmãos? Então, é uma festa em que eles se reúnem para lembrar que eles estiveram em cabanas 40 anos no deserto. Então, eles trazem as primícias da terra, eles levam para o templo, né? E essa festa durava 7 dias, tá certo? E com a chegada da festa dos tabernáculos, a multidão invadia a cidade santa, irmãos. E muitos da multidão já tinham ouvido falar de Jesus. Muitos já tinham se encontrado com ele. Muitos já tinham também escutado os escribas e os fariseus. E muitos diziam, ele é um homem bom, ele é o Messias. E outros diziam, ele é um enganador. E os escribas e fariseus estavam cheios de inveja de Jesus. Inveja de Deus. Inveja do sucesso de Deus. E aí eles queriam matá-lo. Ali no capítulo 7, ainda de João, no versículo 19, 7, 19, nós vamos ter assim, ó, Jesus falando com eles, né? Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Eles estavam procurando matar Jesus. Eles queriam prender Jesus. Vamos ler lá o versículo do capítulo 7, o 30 e o 31. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Então eles queriam matá-lo, eles queriam prendê-lo, eles mandaram guardas prendê-lo. 7:32. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Então eles queriam matar, eles queriam prender, eles enviaram guardas. E sabe o que acontece? Os guardas foram lá prender ele, mas olhem o que aconteceu. No 7, 46 ao 49, vamos observar ali. Olha o que os guardas dizem. Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Aí os escribas e fariseus, né? Vocês foram enganados também? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele?
As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então eles queriam matar, eles queriam prender, eles enviaram guardas, os guardas amaram a voz, a mensagem do Senhor, né? Então, mesmo assim, mesmo com tudo isso que estava acontecendo, Jesus não se intimidava. E ele vai para Jerusalém e começa a ensinar abertamente. Ele não se intimida, irmãos. Era madrugada e Jesus ele volta do Monte das Oliveiras. Então a gente pensa que ele estava orando, né? Para o templo. E vai para o templo ensinar. A palavra mostra que lá ensinando ele estava rodeado de pessoas. Pessoas foram ao seu encontro pela madrugada. Aqui nós temos pessoas sedentas por estarem com Jesus. Capítulo 8 ainda, versículo 3. Vamos prestar bem atenção aqui. 8, versículo 3, o que acontece aqui? Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Vamos prestar atenção nessa cena. Então, durante essa reunião de ensino, um bando interrompe Jesus, né? E eram os homens poderosos, eram homens importantes, eram líderes religiosos, eram os escribas e fariseus. Os escribas eram doutores da lei, irmãos, eles eram teólogos. Eles conheciam a lei, eles conheciam as escrituras, eles falavam provavelmente aramaico, hebraico, grego. Então, eles conheciam de tudo da história. E também tinha os fariseus, né, que era uma seita rigorosa, né, quanto à lei. Então, pegaram a mulher, imaginem a cena, irmãos. Eles pegam a adúltera e eles colocam no meio da multidão. Aí eu pergunto para vocês assim, como é que essa mulher estaria? Como é que estariam os seus trajes, a sua aparência? Vamos pensar, irmãos. Eu penso que ela estava muito envergonhada, né? E quieta, porque mulher também não podia falar, né, em público. Então, como que não estaria essa mulher, né? E aí a gente observa, né, nos outros versículos, que os fariseus e escribas falam com Jesus e ele nem ligou, né? Ele continuou lá escrevendo. Então, eles construíram um embasamento bíblico, porque eles falaram da lei, né, da lei de Moisés, para prender Jesus, né? Então, eles trazem a mulher pega em adultério. E não era fofoca, tá, irmãos? Eles pegaram ela no adultério. E eles não estavam interessados nem na mulher, nem na lei, nem na questão do adultério. Eles queriam mesmo apanhar Jesus em algum erro, em alguma armadilha, numa emboscada. Era isso que eles queriam. E fica bem claro, né, que eles estavam enfurecidos por causa do sucesso de Jesus. E eles também estavam enfurecidos porque eles foram também incapazes de parar Jesus, de se livrar de Jesus. E mesmo diante de uma armadilha, Jesus ele dá grandes lições. Gente, a gente aprende que a gente também pode matar alguém que peca, né? Se nós não dermos a chance dela para o arrependimento. Nós temos que tomar muito cuidado. Adultério era um pecado muito grave naquela época. Os rabinos, eles diziam que um judeu ele deveria morrer antes de ele cometer, né, assassinato, adultério e idolatria. Então, eles pensavam assim, se um judeu fosse cometer uma dessas coisas, ele deveria morrer jovem, ou ele deveria já nascer morto, porque era um pecado gravíssimo, gravíssimo mesmo. A lei mandava apedrejar homem e mulher, adúlteros, para limparem Israel, né, da traição e proteger a família. Também para proteger a família de criar um filho resultado de uma traição. Era uma proteção. Aí eu pergunto para vocês,
Deus é mau por causa dessa lei? Porque ele mandava apedrejar? Pergunto para vocês. Os adúlteros eram apedrejados. Deus é mau por causa disso? Irmãos, na verdade, um homem que é mau não é Deus. Porque vocês imaginem, gente, uma população maior do que Joinville num deserto, sendo liderada por Moisés, imagina, se não tiver leis bem severas. Numa época em que eles tinham poucas armas, eles viviam de um lugar para o outro, nômades, eles não tinham cadeia, eles não tinham o arsenal que nós temos hoje com a tecnologia. Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, irmãos, já existe um monte de criminosos por aí que fazem um monte de coisa, né? Mesmo tendo as leis e tendo cadeia e tendo armas. Então, tinha realmente que ter, né, leis bem severas para aquela época. Tinha que ter. E ela foi flagrada no ato do seu pecado. Ela não tinha desculpas. Essa mulher, ela não tinha desculpas, ela não tinha como negar ou fugir do envolvimento sexual. Ela foi humilhada publicamente, arrastada à força para o pátio, né? E diante da multidão. E seu ato foi realmente passível de morte, segundo a lei que a gente vê lá em Deuteronômio e vê lá em Levítico, né? E lá diz que o homem e a mulher deveriam ser levados, julgados e apedrejados. E eu penso que com isso, os fariseus e os escribas também, eles provocaram o povo. E olha só, você já esteve diante de uma multidão enfurecida, irmãos? Nós já vimos, nós já observamos aí pelo mundo, Estados Unidos, Europa, mesmo que a causa seja boa, multidões enfurecidas, multidão não pensa, ela age. Multidão não pensa, irmãos. E Jesus, olha só, olha que coisa delicada. Jesus estava diante dos acusadores, diante de uma multidão e diante da adúltera, né? Então, ali estava uma bomba relógio mesmo. Dependendo da resposta de Jesus, o negócio iria ficar muito feio, tá? Era uma situação delicada. Então, pela lei, a mulher já estava condenada. Pelos religiosos também ela estava acusada e condenada. Pela opinião pública, a opinião pública ela não pensa, ela julga, ela age. Pela consciência, ela se sente condenada porque ela não se defende. Há muitas pessoas que, quando são pegas em algum ato, elas gritam, elas esperneiam, elas escapam. Ela não. Não era o caso dessa mulher, ela estava bem quietinha. Ela sabia que ela podia morrer. E eu também fico pensando, de certo ela dizia, né? Ai, me perdoa, Jesus, não me mate, me perdoa. Né? Não sei. O que eu pergunto para você é que você já esteve numa situação parecida como esta dessa mulher? Não precisa ser adultério. Errei, e agora? Você não é apedrejado por uma multidão, mas você é apedrejado por você mesmo. Então, nós precisamos do encontro. Nós precisamos, irmãos. Eu conheço pessoas que a vida inteira se apedrejam a si mesmas. Jesus não apedrejou, Jesus salvou, Jesus curou. Elas não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, porque elas não se perdoam. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. Então, essa mulher, ela foi apenas uma pecinha nesse jogo sujo, né? Para prender Jesus. Eles queriam ver como Jesus reagiria. E o alvo mesmo dos fariseus era colocar Jesus numa situação bem difícil. Se ele autorizasse o apedrejamento, vamos pensar, o que aconteceria, irmãos? Ele entraria em contradição com a sua mensagem, que a sua mensagem era de perdão, era de misericórdia, era de graça, era de restauração. Se ele autorizasse o apedrejamento, ele infringiria os direitos do governador
romano, que só ele podia impor uma sentença de morte, aí Jesus estaria contra a lei romana. E a armadilha montada, ela foi clara, porque eles deixaram o homem, eles trouxeram a pessoa mais vulnerável, né? Pode ver, eles fizeram uma leitura seletiva da Bíblia, eles selecionam o que é apropriado para eles, porque eles não trouxeram o homem. Cuidado, tá, irmãos? Quando nós fazemos uma leitura seletiva da Bíblia, quando nós lemos só aquilo que é apropriado para nós, quando nós lemos só as bênçãos, não lemos, né, as nossas obrigações, não queremos ler sobre o nosso pecado, a Bíblia mostra como nós somos, a Bíblia mostra quem somos nós. Então, cuidado com isso, irmãos, cuidado com essa leitura seletiva. Essa leitura seletiva, ela pode nos prejudicar e muito, né? Então, trouxeram a mulher mostrando parcialidade e preconceito, e por causa disso eles se tornaram, como eles foram terríveis, né? Como eles eram uma armadilha, uma emboscada, eles se tornaram mais culpados do que a adúltera. Imagina, irmãos, mais culpados que a adúltera. E Jesus, ele foi tentado, né, de 4 maneiras. Primeiro, porque eles tentam jogar Jesus contra a lei de Moisés. Depois, eles tentam jogar Jesus contra a lei romana. Eles tentam jogar Jesus contra o povo. E eles tentam jogar Jesus contra a sua pregação, a de graça, de salvação e a de perdão de pecados. Então, os religiosos tentaram Jesus. Hoje, os religiosos também tentam. Muitas pessoas que querem ser parecidas com Jesus. Tentam muitas pessoas que querem perdoar. Tentam muitas pessoas que atiram pedras mesmo, né? Então, nós temos que observar bem isso, irmãos. Nós temos que ter um olhar de Jesus, um olhar de perdão, um olhar de amor, como foi orado, como foi, né, cantado aqui, um olhar de amor. Nós temos que ter esse olhar, né? E somente Ele vê o coração. E somente Ele vê o coração arrependido, nós não vemos. Às vezes nós queremos atirar uma pedra, mas Jesus já perdoou aquela pessoa há muito tempo, porque Ele vê o coração. Ele vê a situação da pessoa. Então, nós temos que também cuidar muito disso, né? Então, a palavra também diz que Jesus estava escrevendo o quê? Nós não sabemos. Alguns teólogos, né, usam uma palavra grega que quer dizer que ele estava escrevendo os pecados de todos que estavam acusando ela, mas nós não sabemos, né? E esse não é o foco. Nós temos que focar no que é importante, no que o Senhor fez na vida daquela mulher. E aí eles insistem na pergunta, né? E o Senhor não vai acusar, o Senhor não vai acusá-la, o Senhor não vai fazer nada? Mas Jesus, ele valoriza a lei, ele expõe a gravidade do pecado, mas ele ama o pecador para restaurar. E Jesus nivelou todos ao pecado da adúltera. Vocês sabiam? Sabe por quê? Porque a palavra sem pecado, no grego, é anamartetos, que significa que significa não só sem pecado, mas também um desejo pecaminoso. Portanto, Jesus estava dizendo que só podiam apedrejá-la se nunca desejaram no coração fazer isso mesmo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Amém? Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração.
Jesus está falando principalmente aqui para os homens, mas isso serve para as mulheres também, mas aqui é para os homens. E olha o que ele fala ali: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E esse pecado, né? Esse pecado, como eu disse aqui, né? Significa não só sem pecado, mas também um desejo. Então, atire a primeira pedra. E aí, né? A gente vai ver o que acontece. Mas antes, vocês já levaram uma pedrada de alguém, irmãos? Já. Eu pensei que não. Gente, tenho 60 anos, né? Eu vivi num mundo bem diferente de vocês, tá? E a gente brincava na rua. E como nós brincávamos, né? Nem passava carro na rua, a rua nem era uma rua, né? Era um trilho no meio do mato, né? E às vezes eu levava pedra porque eu merecia, outras vezes era, né, um acidente, a pedrada não era para mim, mas eu merecia, e outras vezes eu levava uma pedrada injustamente. Então, é terrível levar uma pedrada, porque dói. Vocês imaginem levar a situação daquela mulher ali que ia levar pedradas de todo mundo, né? Como é que não estava o coração dela, né, irmãos? Olha como é que não estava o coração dela. Todos daqui já pecamos, né? Todos. Às vezes eu não gosto nem de lembrar dos meus pecados. Mas já pensou se eu levasse pedrada por causa deles, né? Jesus, ele tirou a gente daquele lamaçal. E Jesus, ele não nos atira pedradas, né? Coisa linda. Então, quando viram isso, né? Eles foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, aqueles que eram mais vividos, aqueles que tinham mais pecados, né? E depois, né? Os jovens foram saindo. E quem estava ali era Jesus. E eu quero dizer um negócio para vocês: com Jesus, a gente não brinca. Não se brinca com Deus, irmãos. Retiraram-se todos, porque todos careciam da glória de Deus, todos eram pecadores. Nós somos iguais aqui, irmãos. Não existe o mais queridinho, não existe. Né? Nosso pastor é bem queridinho, mas para Jesus não existe o mais queridinho. Todos somos iguais. E nós também somos pecadores, nós precisamos dele, né, irmãos? Sempre. Sabe por que nós precisamos dele? Porque sem ele, aí nós pecamos. E sabe o que nós viramos sem ele? Monstrinhos. Estava conversando com uma amiga minha e ela se separou do marido e ele estava em adultério e drogas e outras coisas. Ela me mostrou a foto dele, eu conheci ele. Eu olhei, meu Deus, estava horrível. Aí eu disse, olha o que o pecado faz com as pessoas. Eles tornam as pessoas feias por dentro e por fora, né, irmãos? A mulher e os seus acusadores estavam numa densa escuridão moral. Os dois, eles, todos ali, né? Mas Jesus é a luz do mundo, né? E é somente com ele que nós podemos enxergar os nossos pecados, né? E ai daquele que diz, né? Eu não tenho pecado, né? Já é um mentiroso. Nosso papel, irmãos, é ajudar, é auxiliar, não é julgar ninguém. Nós não somos Deus para levar alguém para o inferno. Nós temos que fazer o quê? Pecou, mostra as Escrituras. Pecou, mostra. Olha, irmão, está aqui, ó, olha. Mas nós não podemos levar essa pessoa para o inferno. Vamos deixar Deus ser Deus, né, irmãos? Nós não podemos julgar, mas nós podemos auxiliar. Principalmente quem já esteve num lamaçal, né, de pecados, sabe bem o que é isso. E aí tem muito mais amor para dar ainda, né? E se a pessoa não quiser mudança, irmãos, o problema é dela. Né? Como aqueles homens que estavam ali para atirar as pedras. Se eles não quiserem mudança, o problema é deles.
mas a adúltera ficou, né? E Jesus perguntou, olha só o que Jesus pergunta, eu acho isso aqui tão lindo, né? 8:11. 8:10, né? Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Aí o 11 ela diz, não, Senhor, respondeu ela. Senhor aqui quer dizer, não, colocando ele numa posição, né, de Deus, né? Senhor, não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus ele veio para restaurar. Jesus ele veio para cuidar daqueles que estavam perdidos. Jesus ele veio para os doentes, para os sãos não, tá, irmãos? Os sãos, aqueles que se acham que não têm pecado, Jesus não vai perder tempo. Ele vai ficar com aqueles que não são arrogantes, aqueles que o procuram, né? O pecado, ele esvazia. Ele esvazia, gente, o pecado, tá, irmãos? Todos nós sabemos disso. Se Jesus estivesse aqui, né? Ele ia olhar para o nosso coração. Ah, tu fez isso, tu fez aquilo, né? Uma vez uma pessoa, um profeta, chegou para mim e perguntou, pastora, Jesus lia os pensamentos. Se ele é totalmente Deus, totalmente homem, ele sabe tudo. E diante dele nós não podemos ser hipócritas, gente. Nós não podemos. Nós tivemos os nossos pecados, nós também tivemos as nossas coisas feias, mas basta chegar a Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico, Ele é aquele que não nos abandona, é aquele que nos edifica, é aquele que cuida de nós, né? Ele não condenou a mulher, mas Ele pediu para ela mudar o estilo de vida dela, irmãos. Então, o pecado, ele produz morte, Jesus vida. O pecado condena, Jesus perdoa. O pecado mata, Jesus dá a vida eterna. E a graça de Deus, ela nos isenta da morte todos os dias. E a graça, ela não é barata. A graça é cara. Custou a vida do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Então, eu já ouvi muita gente dizer, eu vou pecar porque depois Jesus perdoa todo mundo. Não é essa graça barata, não, irmãos. Ele conhece. Em Isaías 42, versículo 1, vamos ver lá Isaías 42, versículo 1 ao 3. Às vezes, quando eu vou pregar, sabe, irmãos, às vezes eu tenho até pesadelo à noite, que eu não acho os versículos da Bíblia. Eu fico tão preocupada que às vezes eu tenho até pesadelo, né? O servo escolhido do Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Fala de Jesus. Vejam o meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Ele fará justiça a todos os injustiçados. Então, aqui está dizendo que Jesus não esmagará a cana quebrada. Lá em Israel havia represas, rios, né? Que existia uma espécie de cana que as crianças pegavam, e as crianças trabalhavam naquela cana, faziam buraquinhos para se tornar flauta. E às vezes a cana, ela rachava, ela quebrava, ela não saía som. Aí as crianças quebravam e jogavam fora. Tá? E ele também diz que aqui, né, que nem apagará a chama que está fraca. Então, o que acontecia em Israel? Não tinha luz elétrica, nós sabemos, né? Então, eles colocavam um fio de linho, um pedaço de linho no óleo, no azeite, e colocavam fogo ali e clareava as residências. Só que a chama, quando ela consumia todo aquele óleo, saía uma fumacinha e um cheiro desagradável. Aí as mulheres, elas pegavam aquela chama,
aquele pavio e elas jogavam fora. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele não joga fora a cana quebrada, nossa. Nem ele vai nos jogar fora quando nós estivermos só em fumacinha, né? Então, Jesus tirou os olhos do que estavam escrevendo quando somente todos os acusadores tinham partido. E diante de Jesus estava ali uma mulher que era igual àquela cana, quebrada moralmente e espiritualmente ela estava apagada. E ele não joga fora a cana quebrada e nem o pavio que fumega. Ele restaura. Não é porque nós não damos mais som, nem temos mais aquela luz que deveríamos ter, né, que o Senhor nos descarta. Aliás, né, nós somos descartáveis pelos homens. Então, Balmer, no livro dele, né, ele vai falar sobre um amor líquido, um amor que é feito para não durar relacionamentos, né? Esse amor líquido é um amor que ele não é sólido, ele escorre, né, pelos dedos. Aí tudo é descartável. E nós vivemos numa era mesmo, irmão, dos descartáveis. Nós vivemos numa era em que os relacionamentos são descartáveis. Os produtos são descartáveis. Para nós não é melhor, né? Não ter que lavar prato, copo, né? Tudo é descartável. Só que Jesus, ele não trabalha assim, não. Para Jesus tudo é sólido, né? Isso não acontece com Jesus. Eu não te condeno, vai, não peques mais. Irmãos, o pecado, ele tem consequências, ou na nossa vida, ou na vida das outras pessoas. Provavelmente, nesse escândalo aí, o marido ou o noivo dessa mulher, ou se ela tinha filhos, ou os pais, sogros, né? Eles ficaram sabendo. Então, as consequências ela teve que pagar do pecado, certo? Mas ele diz, vá e não peques mais, se levante, não olhe mais para trás, porque quem está te perdoando aí sou eu, é o Deus que está te perdoando, não é o homem. Vá e mude de vida, vá e não peques mais. E é isso que o Senhor, ele fala para nós todos os dias. Quer seja nos louvores, na oração, nas pregações, ele manda a gente se levantar do lugar onde nós estivemos um dia. E aqui não tem nenhum menor e nenhum maior, não tem, porque nós estamos tudo nivelados, nós pertencemos a uma humanidade caída, mas Jesus, ele veio para nos restaurar, ele veio para nos dar a vida eterna. E ele diz, vá e não peques mais. Irmão, não peque mais. Não brinque com a graça do nosso Senhor. E quando acontecer isso, tá? Quando acontecer. João, ele vai dizer lá em 1 João, que quando acontecer isso, se for um escorregão bem dado, né? Que a gente quebra o braço, quebra a perna, né? A gente tem um advogado. E esse advogado se chama Jesus. E ele é bom demais para nos perdoar. Amém? Então, irmãos, eu quero fazer uma oração agora nesse momento, tá? Nós vamos nos colocar na presença deles. Podem ficar em pé ou sentados, como vocês quiserem, tá? Pai querido e maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui porque Tu és bom, Senhor. A música diz, Tu és bom, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque muitas vezes nós somos omissos, Pai, e isso também é pecado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque muitos já cometeram adultério e só Tu sabes, Pai. Muitos já viveram na pornografia, muitos já viveram em pecados tão terríveis, Senhor. Mas nós estamos aqui nesse momento, Senhor, não para sermos apedrejados, mas para pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, se nós temos pecado. Perdão, Senhor, se nós temos sido negligentes. Perdão, Senhor, se nós não temos sido bons maridos,
boas esposas, Pai. Perdão, Senhor, se nós não estamos sendo bons filhos, Senhor. Perdão, Senhor, se nós estamos pensando em coisas que não te agradam, Pai. Nós queremos, Senhor, nessa noite te pedir perdão, Pai. Oh, Deus querido, venha nos perdoar, Pai, porque certamente nós pecamos hoje, Pai. Porque certamente, Senhor, nós precisamos dessa tua graça maravilhosa e dessa tua misericórdia. Perdão, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, ilumina, Senhor, a nossa semana, Pai. Ilumina, Senhor, os nossos dias, Pai, e nos faça mais parecidos contigo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem poderosa nos nossos corações. Acho que a pastora não precisa pregar mais em nosso meio. Ela não quer. É engraçado, né? Ela é tão baixinha, mas prega tanto, né? É uma experiência incrível. Irmãos, que possamos levar essa mensagem para nossas casas, que possamos realmente dar valor ao sacrifício de Cristo e, mediante a isso, entendermos que Cristo nos perdoa, mas Ele nos instrui, assim como a pastora leu, não peques mais. Ou seja, nós não podemos aceitar a situação em que estamos vivendo, nós não podemos aceitar os pensamentos que estamos tendo ou as decisões que estamos tomando, nós precisamos mudar. E mudança é uma mudança radical, uma mudança realmente que nos transforma, uma metanoia, uma mudança de sentido de vida. Amém? Então que possamos levar isso para casa. Irmãos, lembrando que durante a semana nós temos teologia na terça-feira, na Escola Reformar, e quarta-feira nós temos sala de oração, e é um tempo incrível. Eu queria convidar você que pode trabalhar de home office, venha trabalhar na casa do Senhor, venha trabalhar aqui na igreja. Nós estamos aqui com a igreja aberta a partir do meio-dia na quarta-feira. Pode vir aqui, ter um tempo conosco, ter um tempo de oração, receber oração. Às vezes você está triste, às vezes você está difícil, está passando pela igreja, entre, receba uma oração, você é instruído e você é convidado a viver assim. Certo? Vamos nos levantar então e encerrar esse culto ao nosso Deus. Vamos orar, encerrando, que possamos ter uma semana abençoada. Lembrando, venham, participe da comunidade, nós temos vários departamentos que precisam de pessoas, não fique parado, não seja realmente alguém que fica parado na cadeira, mas realmente vamos avançar, vamos crescer em graça e conhecimento. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Amado Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem instruído o seu povo a ter encontros contigo. O Senhor propõe, o Senhor desenvolve, o Senhor nos dá a possibilidade de encontrar dia após dia. Por isso que nós não venhamos, ó Deus, a jogar fora essas possibilidades, que nós não venhamos a trocar o encontro contigo por outras coisas, pela vida, pelos sonhos, que o Senhor realmente seja tudo em nós. Pai, nós oramos para que possamos ter uma semana realmente abençoada, mas talvez não abençoada como temos pedido, mas abençoada gerando em nós um casamento saudável, gerando em nós sermos profissionais saudáveis e honrosos, que possamos ter, Deus, dias de oração, dias de leitura, que possamos ser intencionais um para com os outros, que possamos abrir nossas casas, que possamos mandar mensagem para aquele que precisa, que possamos transbordar de amor. Afinal, o amor sacrificial um dia nos encontrou e tem nos encontrado. Amado Espírito, nós oramos para que todos os dons que o Senhor tem gerado em nosso meio,
que o Senhor tem dado a nós, que nós não venhamos a reter, a escondê-los, mas que venhamos, Senhor, a multiplicar no teu santo nome. Assim oramos para que o Senhor abençoe a sua igreja, a Mosaico, a sua igreja em Joinville, que possamos, dia após dia, ser um reflexo de quem tu és. Assim te damos graças, em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode estender as mãos como fosse receber um grande e maravilhoso presente, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém, amém e amém. Se você